Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo dando continuidade à leitura do livro Dos Delitos e das Penas de Cesare Beccaria. E da onde eu parei da última gravação que eu tive que dar uma olhada no vídeo anterior, foi sobre o tema obscuridade das leis e proporção entre os crimes e as penas. Então, dando uma resumida, recapitulando o que estava acontecendo, era o que Cesare Beccaria mostrando que o direito penal ele precisava ser de um modo geral mais previsível. Aí ele traz aquela parte de legalidade, ou seja, de formalidade, que a gente voltou a falar do artigo 1 do Código Penal, de não existe crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, a narrativa dele, os argumentos dele são em volta disso. Precisamos de leis para que seja previsível e assim não vá ter nenhuma arbitrariedade de um governo autoritário, ok? E aí a gente passou por vários capítulos, sendo eles, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a origem das penas, tá? O porquê de ter pena, o direito de punir, tá? As consequências e as interpretações da lei. Agora a gente vai para a parte de obscuridade. E tem uma frase que eu peguei que resume muito esse tema de obscuridade da lei, que é o quê? A experiência e a razão nos mostram que a probabilidade e a certeza das tradições humanas diminuem à medida que se distanciam de suas fontes. E o que ele quer dizer com isso? Olha, eu sei que pode ter filosofias, pode ter interpretações de juízes que levam a uma punição correta, mas à medida que for passando o tempo, ou seja, de uma interpretação correta vai passando, pode ser que possa existir poluições de outras interpretações, ou conforme vai passando o tempo, muda o entendimento, e aí você vai deixar de aplicar exatamente o que era para ser aplicado, porque não existe nada muito rígido para que você possa acessar e aplicar corretamente a pena a um delito, ok? Então ele fala que isso vai sumindo ao longo do tempo. E a resposta que ele dá para que isso não ocorra é exatamente ele fala o termo da imprensa, ou seja, ele está numa época que os livros começam a ser impressos por meio daquele copia e cola da parte industrial, sabe? Onde possa fazer produção em massa de livros. Ou seja, ele quer aplicar isso à legislação penal também, porque aí você vai ter a certeza de que todo aquele crime vai ser condenado da mesma maneira, sem ter arbitrariedade de quem vai estar no governo. Tudo bem? E daí veio um outro capítulo que é da proporção entre os crimes e as penas. Tá? O que eu tinha falado antes, que o Cesare Beccaria ele não segue a teoria retributiva da pena. Ou seja, a pena não é proporcional à sua conduta que ele praticou, e muito menos o dolo, a intenção do agente que praticou a conduta. Ele parte de que as penas servem o quê? Para fazer a manutenção e garantir o contrato social. Isso eu já falei que o Cesare Beccaria ele é contratualista, ele pensa naquele pacto social em que todos cedem suas liberdades absolutas para ter a garantia de uma liberdade mais essencial. Nisso, a nisso daí, as penas, ele justifica como? Olha, a própria violação desse contrato social já deveria ter dentro de todo mundo, tá, esse argumento, e nisso não praticar as condutas que vão desestabilizar esse contrato social. Mas, como o ser humano ele não funciona desse modo, precisa-se de punições em concreto, ok? Para manter esse contrato social. Então, ele usa um sistema preventivo de justificar a existência da pena, que é o quê? Não é punir por causa de uma conduta, mas eu vou colocar para prevenir essa conduta criminosa, para manter o contrato social. E daí, chegando nessa parte de proporções entre crimes e penas, ele traz essa proporção do quê? As condutas em que são
potencialmente maiores de desestabilizar a sociedade deverá ser punida de uma maneira mais severa. Mas não porque em razão da conduta em si, muito menos por causa do dolo, da vontade da pessoa de querer trazer aquele delito. Mas do que essa conduta que ele faz traz uma potencialidade muito grande de desestabilizar a sociedade como um todo. Um exemplo disso, ele separa aí dos crimes contra uma pessoa dos crimes contra a ordem econômica, por exemplo. Aquela pessoa que faz uma conduta que pode trazer prejuízo a uma ordem econômica como um todo, ela deve ser punida de uma maneira muito mais grave daquele crime praticado contra uma pessoa. Por quê? Não porque um é pior que o outro, mas um desestabiliza mais a sociedade do que o outro. Entendeu? Essa ele faz esse tipo de proporção de crime de pena. E eu separei aqui uma frase que ele colocou que das quais o maior grau consiste naquelas que destroem imediatamente a sociedade e o menor na mínima injustiça possível feita a um membro da sociedade. Ou seja, o foco é a sociedade, o foco é prevenir que condutas que aconteçam possam trazer prejuízo para a sociedade. Por quê? Porque todo o sistema do contrato social, todo o ordenamento jurídico, segundo Cesare Beccaria, serve para manter o contrato social, entendeu? Daí ele traz também outros exemplos aqui que eu não grifei, mas eu posso citar para vocês, que é o caso de, por exemplo, dele não utilizar o dolo ou a culpa da pessoa, o sistema de culpabilidade, para aumentar ou diminuir a pena, pelo seguinte argumento. Vão existir condutas em que, por mais que a pessoa tenha vontade, não vai ser punido de maneira mais grave, porque o que se preza é a manutenção da sociedade. Então, se é para fazer a manutenção da sociedade, pouco importa a vontade. Aí ele explica por quê. Existem muitas atrocidades que acontecem que desestabilizam toda a sociedade com boas intenções, e existem más intenções que traz benefícios gigantescos para a sociedade. Ele fala: só porque uma pessoa tem uma intenção de prejudicar o mal, faz o bem, eu tenho que punir ela, e aquela pessoa que tenta fazer o bem, mas faz o mal, eu não devo punir ela, porque sendo que o resultado de tudo é fazer a manutenção da sociedade. Esse é o questionamento que ele traz, tá? Que é muito interessante, que aí é um dos argumentos que sustenta essa tese de que a pena ela serve como prevenção e manutenção da sociedade e não um fim em si mesmo de querer punir aquele que praticou o crime, ok? Aí um desses tipos de crime de pena ele coloca aqui também que prazer e dor são as molas propulsoras dos seres sensíveis. Daí ele justifica de por que também existe a pena, porque não deveria existir, porque o único fato de trazer uma proibição de uma conduta já deveria ser o suficiente, porque ela vai trazer aí a quebra do pacto social. Só que como somos seres sensíveis e prazer e dor são molas propulsoras das nossas ações, aí ele justifica essa pena para poder fazer essa manutenção, ok? E essa prevenção. Aí ele coloca também aqui, eu parafraseei, o grifei, né? A frase: se uma pena igual for aplicada a dois crimes que prejudicam a sociedade em graus diferentes, nada impedirá o homem de cometer o crime pior se com ele obtiver maior vantagem. Outro argumento de proporcionalidade entre as penas, por mais que não seja assim que seja adotado hoje, a gente tem um sistema retributivo no Código Penal, mas na parte de execução é mais preventivo, né? É mais a teoria do Roxin, que eu não vou trazer isso agora, mas ele fala: se não houver essa proporcionalidade de conduta e pena, o criminoso ele sempre vai adotar o crime que obtiver maior retorno. Então pensa assim: tem o furto e tem o roubo, tá? Vamos dizer que o furto e o roubo, as penas são de morte, ok? Furto, morte, roubo, morte. Se as penas são iguais, o criminoso ele vai analisar isso e vai falar: olha, se no furto, que não tem grave ameaça nem violência, eu tiver um retorno de R$ 1.000, e o roubo, que eu vou ter que utilizar de violência ou grave ameaça, ou até mesmo matar a pessoa, que chega a ser latrocínio, eu sempre tiver um retorno de R$ 10.000, eu vou para o de roubo. Porque o de roubo a pena é a mesma que do furto. Só que aí o retorno é muito maior. Então, numa relação de risco-retorno,
sempre aquela conduta mais grave vai ser adotada pelo criminoso, porque o retorno sempre vai ser maior. Entendeu? Porque o risco é sempre igual. E esse foi um dos argumentos utilizados pelo Cesare Beccaria nessa sistemática de proporcionalidade de pena e crime. Ok? E é, tem também o grau de pena, divisão de crimes, que eu vou mencionar, mas só num outro vídeo, tá? Porque o conteúdo é bem denso e já chegou nos 10 minutos aqui, tá? Então, por esse vídeo é isso e até a próxima.